Hello, hello, how are you? Ok? Bom, seguinte, né? Na última aula a gente tinha visto aquele outro conteúdo e agora a gente passa para esse aqui que tem um pouquinho mais a ver com pronunciation, né? Algumas regrinhas para você entender melhor como se formam algumas palavras, né? E também para saber como falá-las corretamente também, tá? Esse conteúdo aqui ajuda mais nesse sentido de você entender o sentido das coisas, para que você possa não só falar melhor, né, saber quando falar a palavra correta, mas também entender quando alguém falar com você, ok? Então vamos lá, isso aqui é uma parte extra, né? É um conteúdo, poderíamos dizer assim, específico, tá? Do nosso curso, mas é muito importante também. Tá? Então a gente faz uma pausa naquele conteúdo que nós estamos vendo sequencialmente ali e a gente vem para cá para aprender um pouquinho de pronúncia mesmo, tá? Tanto que, né, veja aqui o título spelling, né, que é a pronúncia mesmo, falar corretamente, escrever corretamente, né? E uma vez que você sabe escrever corretamente, você também sabe falar corretamente e também te ajuda a ouvir corretamente, portanto ajuda a sua compreensão, seu entendimento quando os outros falarem com você, ok? Bom, vamos lá, olha só. 5.1 words plus S and ES. Birds, watches, etc. Olha só, esse é o exemplo, né? Palavras com S ou às vezes com ES, depende da palavra, né? Então nós temos alguns casos. Veja aqui, ó. Noun plus S. Aqui, ó, noun é substantivo, ok? Então, substantivo mais o S ele forma plural, assim como no português. Por exemplo, carro, carros. Plural, só por o S, né? E se a gente tiver um pouquinho mais pra frente, tá? Veja aqui, ó, no inglês também, né? Substantivo mais o S, a gente pluraliza aquele substantivo. Vamos lá, essa aula aqui vai ter bastante pausa para você ir repetindo o conteúdo, tá? Então eu até divido em duas aulas, né? Eu até divido em dois módulos de aula diferentes, tá? Serão 2 vídeos para você assistir, ok? Então veja aqui, vamos lá. Quero que você repita comigo. Let's go. Bird, birds. Mistake, mistakes. Hotel, hotels. Perceba que não é hotel. Não existe hotel, tá? É hotel, igual nós falamos no português. Hotel, hotel, in English, hotel, ok? Então, hotel, hotels, ok? Vamos lá, aqui nós temos uma outra situação, que é uma situação na qual o verbo leva S, tá? E isso nós temos no inglês, né? Olha só, he, she, it, s. Lá na Unit 5, a gente, não sei se você já assistiu, né? Mas a gente vê isso na Unit 5, ok? Ou você já assistiu, ou você ainda vai chegar lá, ok? Então veja bem aqui, ó. Think, thanks. Think, thanks. Verbo pensar, né? Think, thanks. O que é thinks, teacher? É plural? Não é plural, ok? Thinks é o verbo com S, ele significa a mesma coisa. Think é pensar e thanks é pensar também. Mesma coisa aqui, ó. Live, lives, né? Live, lives é o verbo, live, viver ou morar, e lives também, mesmo significado, viver ou morar. E outro exemplo, remember, remembers, lembrar, né? Ou remembers, lembrar também. Teacher, quando então que o verbo leva S? Eu vou te dizer aí, primeiro eu vou te dizer, você escute o que eu vou dizer, depois eu digo mais uma vez para que você anote aí no seu caderno, ok? Então veja bem, ó. Quando é que o verbo leva S, teacher? Vamos lá. Frases afirmativas. No presente. Com he, she, it, o verbo leva S. De novo, ó. Frases afirmativas. No presente. Com he, she, it, o verbo leva S. Pode anotar isso no seu caderno. Se for preciso, pause o vídeo aí. Ok? Então, teacher, como assim? Bom, quando eu for dizer uma frase afirmativa, que ela esteja no presente, por exemplo, eu faço, não é eu fiz é passado. Tem que estar no presente, tá? E não é eu farei, eu vou fazer, isso é futuro, tem que ser no presente. Então, uma frase afirmativa
quando ela também estiver no presente. E quando ela for com he, ou com she, ou com it, o verbo vai levar S. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, I live in Brazil. Repeat, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Agora, se eu vou dizer ele, ela, ou até o it, né, que é ele ou ela também, eu vou dizer he lives in Brazil. Por quê? Porque a regra para he, she, it, o verbo leva S. Isso se a frase for afirmativa, se ela for no presente, e se ela for com he, ou she, ou it. Então veja bem. Ele mora no Brasil. É uma afirmativa? É. Ela está no presente? Ele mora no presente. E ela é com he ou she ou it? Sim. He lives in Brazil. Por isso que o verbo leva S. Agora, se for eu, aí não, porque daí é I. I não é he, she, it. Por mais que ela seja afirmativa e esteja no presente. Então é he, she, it. Primeira coisa que tem que ficar esperto para você lembrar. Perceba, he, she, it são os diferentes, né? Sempre tem uma regra diferente para eles ali. Então, bateu o olho, a he, she, it, verifique se a frase é afirmativa e se for, verifique se ela está no presente. Aí o verbo vai com S, ok? Então veja, aqui não é plural, aqui é verbos com S, ok? Muito bem, dito isso a gente passa para o próximo, ó. But, ES after S, SH, CH, X. Aqui é o seguinte, é uma outra regra que às vezes não é o S só que vai, às vezes vai ES, tá? E são alguns casos específicos, tá? Ó, já vamos de cara direto aqui para a palavra bus, tá? Bus já termina com S, imagina se eu colocasse mais um S aqui, tá? Por isso que tem essa regra do ES, né? Fica até melhor de se falar, de se ouvir e até de escrever mesmo, né? Ó, então quando ela já termina com S, a gente vai finalizá-la com ES. Onde seria só o S, a gente põe um ES. Então, em alguns casos, é S, em outros é ES. Quais são os casos de ES, teacher? Com S eu já ensinei para vocês aqui, tá? Agora, olha aqui, ó. Caso com ES, quando a palavra terminar em S, SH, CH ou X, ok? Temos alguns casos também que quando termina em O, que tá aqui, ó, a gente vai ver aqui embaixo já. Então, na verdade, é S, SH, CH, X ou O também entra aqui. Então, olha só. Quando terminar com essas, né, quando for essas terminações aqui, aí a gente utiliza ES no final. E agora, mais uma vez, você repita comigo. I say, you repeat. Bus, buses. Ó, S em inglês com som de S. Não é buses, é buses, tá? Bus, buses. Repeat. Pass, passes. Eu falo e vou te dando tempo para você repetir, para não ter que pausar o vídeo, ok? Address, addresses. Muito bem. Dish, dishes. Wash, washes. Finish, finishes. Watch, watches. Teach, teaches. Sandwich, sandwiches. E aqui é importante nós percebermos o seguinte, ó. Sandwich. Aqui o D é mudo, tá? A gente chama em inglês de silent letter. Silent letter. É a letra muda que a gente fala no português. O D aqui não é pronunciado. Não é sandwich, tá? É sandwich. É o N como se já tivesse direto com o W aqui, ó. Sandwich, ok? Então, singular sandwich, né? Plural aqui, sandwiches. Teacher, você falou que não era plural. Não é plural quando é verbo. Aqui, sanduíche é um substantivo, ok? Não é verbo, né? A gente não fala sanduichar por aí, ok? Sandwich, sandwiches. E aqui, né? Also, também, ok? Ó, as terminações com O que eu havia comentado. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Batata, batatas. Tomate, tomates.
né? Lembrando que a pronúncia britânica muda, né? Aqui é potato, potatoes. Tomato, tomatoes. E aqui, ó, mais uma. Do, does. Do, does. Go, goes. Go, goes. E, né, pra gente fechar esse bloco aqui, palavras terminadas em F ou até mesmo F, tá? F or F, a gente muda, né, pra VUS, ok? Então aqui, quando a gente for pluralizar alguma coisa que termina com F ou FE, a gente vai pluralizar com VUS. Esse F ou esse FE sai, cortamos ele, sai, e colocamos VUS. Olha aqui, ó, shelf, prateleira, shelves. Então shelf é uma só, shelves, mais de uma. Por exemplo, one shelf, two shelves, ok? Aqui, ó, faca, né, ó, knife, knives. Percebeu a diferença? Até na pronúncia, preste atenção na pronúncia. Knife, knives. Mas temos, como sempre, né, uma exceçãozinha, roof, roofs. O roof mantém, mesmo que colocamos só um S, é uma exceção à regra, ok? Roof é telhado, tá? Roof. E aqui no caso plural, ok? Ok, vamos lá para 5.2 aqui, 5.2, e aí a gente já encerra essa primeira parte da aula, tá bem? Depois você assista ao segundo bloco do vídeo para a gente finalizar, que esse conteúdo aqui é um pouquinho extenso, alright? Então fica mais fácil de você estudar aí. Ó, words ending in Y, tá? Palavras que terminam, né? Terminadas em Y. Por exemplo, baby vira babies no plural. Ou o verbo study vira studied no passado. A gente vai ver agora um pouquinho, né, como é que a gente sabe quando escrever corretamente isso daqui, tá? Olha só, aqui é quando o Y, né, se torna IES, tá? Ó, verbos que terminam em Y, o Y sai. Quando isso, teacher? Quando for, lembra aquela regrinha do he, she, it lá que eu comentei? Né, que o verbo leva S? Ele leva S, mas se ele estiver terminado em Y, ele vai levar IES, né? Não tem como pôr um S aqui, studies. Não dá. Sempre que terminar com Y, você tira o Y e coloca IS. Quando isso, teacher? Frases afirmativas no presente com he, she, it. Ok? Então aqui eu falo, por exemplo, assim, ó, I study. Eu estudo. Mas se eu falo he, é he studies. She studies. Ok? Ou até o it, se fosse um it para estudar. Ok? Agora aqui, ó. Nesse caso aqui já não é um verbo, aqui já é um substantivo, é família. Família termina em Y também. Então a gente tira o Y e escreve families. Então, ó, repeat, family, families. Uma família só, mais de uma, duas famílias, três famílias. Então, two families, three families, four families. Não é families assim, ó, tudo bem? Igual não é studies dessa forma aqui. Alright? Ó, mais exemplo aqui, ó, story. Né, uma história. Se a gente for falar histórias, são stories. City, cities. Ó, repeating, vai repetindo aí comigo, tá? Baby, babies. Try, tries. Mary, marries. Fly, flies. Então, é estudar, família, história, cidade, beber, o verbo tentar, o verbo casar e o verbo voar, ok? Agora, aqui a gente ainda vai chegar lá provavelmente, né? Ó, quando o Y vira IED, aqui já é no passado. Você deve lembrar que quando a gente vai falar de algum verbo, normalmente aquele verbo, quando a gente vai falar um verbo no passado, ele vai com ED. Mas isso se ele for um verbo regular, né? Que a gente fala, porque existem verbos que não são ED. Não é só chegar lá e pôr ED em todo mundo. Existem verbos irregulares que têm a sua forma própria. Mas os regulares são muito mais fáceis, né? Muito mais tranquilos, porque a gente só coloca o ED no final e ele já vira passado, né? Então veja aqui, ó. Aqui é quando ele também for um verbo que a gente colocaria ED, mas ele está com um Y também no final. Sempre prestar atenção ao Y, tá? No começo é um pouco complicado esse monte de regra, eu sei. Tá? Mas assim, isso é para você ir
ficando atento agora no começo, que você está aprendendo esse conteúdo aqui. Porque depois de um tempo, você vai se habituando com isso aqui. Isso fica automático. Confie no que eu estou dizendo. Você vai fazer isso de maneira até involuntária mesmo. É só praticar, tem que praticar, ok? Assista às aulas, faça as atividades, se dedique, tá? E com o tempo isso vai acontecendo naturalmente, ok? Olha só, quando nós temos aqui o verbo study, estudar, e a gente quer falar estudou, ou outra pessoa, né? Estudou é ele, mas se for eu, por exemplo, é estudei. Se for nós, é estudamos, mas é tudo passado. Então a gente vai falar studied. A gente põe aqui sim o ed, mas como tem o y, é ied. O y, de novo, ó, a gente corta, ele sai e entra ied. Então quando eu digo I study, eu estudo. Mas quando eu quero dizer eu estudei, aí é I studied. I studied, tá? Então, studied, estudei. Não é assim, ó, tá? Não é só por ed ali, não. Mesma coisa com o verbo tentar, ó. Try, tried. Repeat. Try, tried. Ó, o y entra o ied. O verbo casar também. Marry, married. Casar, casou. Ou casei, casamos, casaram. Tudo passado. E copy, copied. Copiar, copiou. Ou copiei, copiamos, né? Enfim, ok? É isso. Qualquer dúvida, vá anotando no seu notebook para trazer para aula ao vivo, right? Ó, mais essa parte aqui, ó. Y com ear ou AIST, né? Que a gente só vai ver lá na frente, ó. Isso aqui a gente está falando, gente, de comparativos e superlativos, tá? É um conteúdo que a gente não vê agora, mas é fácil de entender. Já vou te dar ali uma introduzida do conteúdo, tá? Ó, quando eu digo easy in English, veja que termina com Y de novo. Termina com Y. Easy. Easy, fácil. Easy significa fácil. Mas se eu quero dizer mais fácil, é easier, mais fácil. Então, easier é mais fácil. E quando eu digo mais fácil, eu estou comparando com alguma coisa, concorda? Então, se eu digo mais fácil, bom, mais fácil que o quê? Mais fácil. Ah, mais fácil. Mas mais fácil com alguma outra coisa. Por isso que a gente chama de comparativo. Estou comparando. Então, ó, easier, mais fácil. Não existe more easy. More easy, mais fácil. Não dá para falar assim. É easier. Tá? Então, por exemplo, eu passo para você uma tarefa e você fala assim, teacher, essa tarefa aqui foi easy. Essa foi fácil. Aí depois eu passo outra. Na outra semana você fala assim, teacher, essa tarefa dessa semana foi easier than the other, né? Mais fácil que a outra, ok? Então a gente fala easier, não fala more easy, tá? Então easier, quando a gente quer falar algo em inglês que seja um comparativo, a gente normalmente coloca o ER. ER, a gente vai ver isso lá na aula de comparativos e superlativos. Mas aqui, ó, ER, só que quando tem o Y a gente põe IER, easier, ok? E o easiest que tá aqui, teacher, esse aqui já é um pouquinho diferente, aqui já é o que a gente chama de superlativo, tá? O easiest, ele significa o mais fácil de todos. Então, vamos lá, vamos comparar. Eu passei para vocês, eu li algumas tarefas, ok? E aí você fez algumas lá e na última você diz, teacher, that was the easiest homework. Ou seja, essa foi a tarefa mais fácil. Como assim mais fácil? Não precisa ser a mais fácil do mundo, tá? Ah, easiest é a mais fácil do mundo. Não é a mais fácil do mundo, é a mais fácil. Pode ser do mundo, né? Claro. Mas também pode ser a mais fácil dentro de um grupo que você escolheu para comparar ali. É igual pegar, por exemplo, 3 homens e falar o seguinte, ó. Esse homem aqui é alto, esse é mais alto. Opa, tô comparando, ok? E esse aqui é o mais alto dos 3. É o caso aqui do easiest, né? No caso de alto seria tall. Tall, T-A-L-L. T-A-L-L. Tall é alto. Se eu fosse falar mais alto, taller, eu coloco o ER ali. T-A-L-L mais o ER. Taller. Taller, mais alto. Mas se eu fosse falar o mais alto dos 3, tallest. Então, tall, T-A-L-L, mais o E-S-T no final. No caso de palavras terminadas em Y, a gente coloca o I, E-S-T. A gente tira o Y e põe I-S-T. Então, easiest, o mais fácil de todos. Não é easier com Y assim e nem easiest com Y assim.
tá? Mesma coisa para as palavras aqui, ó, outras, né, que terminam em Y. Aqui os exemplos são happy, happier, happiest. Ó, eu vou dizer e você repete comigo. Happy, happier, happiest. Feliz, mais feliz, o mais feliz de todos. Ok? Ó, lucky, repeat, lucky, luckier, luckiest. Então, lucky, sortudo, mais sortudo, o mais sortudo. Descendo aqui, ó, heavy, repeat, heavy, heavier, heaviest. Heavy, heavier, heaviest. Pesado, lembra do heavy metal? Heavy, pesado, mais pesado, o mais pesado. Funny, funnier, funniest. Repeat, funny, funnier, funniest. Engraçado, mais engraçado, o mais engraçado. Tá? Pode ser divertido também, tá? Divertido, mais divertido, o mais divertido. Normalmente é nesse sentido aí, de graça ou de diversão. Ok? E qualquer dúvida, note aí para trazer para nossa aula lá. Alright? Ao vivo. Let's go. Ó, quando o Y vira ele, né? A gente também vê isso próximo aqui, ó, né? Os conteúdos são próximos, ó. Easy, como eu falei agora há pouco, easy é fácil. Mas e easily? Easily é facilmente. Então esse illy que a gente, né, fala aqui seria como se fosse o nosso mente do português. Facilmente. Né? A gente costuma pôr só o li, L-Y, mas como termina com Y, a gente põe I no lugar do Y e prossegue com o li. Então fica illy, né? Esse illy aqui, ó. Easy, easily. Fácil, facilmente. Agora eu quero que você repita. Let's go. Easy, easily, easily. Muito bem, é isso aí. Olha aqui, outras palavras também que a gente consegue fazer isso, né? Utilizar essa terminação aqui, ó. Happy, happily. Repeat. Feliz, felizmente. Heavy, heavily. Pesado, pesadamente. Lucky, luckily. Sortudo, sortudamente, né? Ou seja, de forma sortuda, ok? E pra gente fechar, esse último aqui. Ó, Y does not change to I if the ending is esses aqui, ó. Então assim, o Y não muda para I se as terminações forem essas aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, tá? Ele está dando aqui alguns exemplos diretamente, mas eu vou te dar uma dica que facilita isso aqui. Ó, quando você vê uma palavra terminada em Y, você simplesmente olha para ela. Você não precisa decorar isso aqui não. O que facilita, ajuda, right? Então veja bem, holiday, holidays. Não é holidays dessa forma aqui. Pô, mas acabei de ver lá que era IS, teacher. Não. Veja, quando você tem ali uma palavra que termina com Y, você olha antes dessa palavra, antes do Y. Pô, termina com A? Sim, termina com A. Aliás, termina com vogal, né? Nesse caso aqui é A. Termina. Então, a gente vai lá e coloca um S no final dela, só isso. Ó, holiday, holidays. Só põe o S ali. Ok? Ó, enjoy, enjoys. Ou até o enjoyed, né? Se for passado, daí não é S, daí é ED. Então, você deixa do jeito que tá a palavra. No caso do presente aqui vai por S. Se for o verbo no passado, vai por o ED. Enjoy, repeat, enjoy, enjoys, enjoyed. Olha aqui o verbo ficar, ó. Stay, stays, stayed. Veja, termino de novo com vogal, portanto eu coloco um S aqui para presente, né? Ou um ED, né? Para passado. A gente vai ter aulas, né? Aulas específicas ali de presente, de passado, fique tranquilo, não fique apavorado, ok? Ó, bye-byes. Bye, ó, de novo, antes do Y é uma vogal, então só põe o S ali e vira buys, verbo comprar, ok? E key, né, que é chave, também, ó, vogal, keys,
Alright? Agora acho que você entendeu ali porque que eu disse que era mais fácil, né? E agora pra gente fechar aqui, ó, temos o but, é mas, né? Entretanto, porém, no entanto. Ó, say, said. Aqui são exceções. Então, ó, say, a gente muda. O say a gente tira o y e coloca o id. Esse é o formato dele, porque ele é um verbo irregular. Então, ele fica said. Mesma coisa o pay, a pronúncia é paid. Ok? Ó, o y vai fora e id para finalizar, porque são irregular verbs, ok? Ó, esse aqui é o conteúdo de hoje. Como eu disse, vai ter um outro bloco dessa mesma aula aqui, continuando, porque o conteúdo tem um pouquinho a mais para você ver, mas já estendemos bastante, a gente vai finalizar por aqui. Peço que você, aqui não tem homework para você fazer hoje, alright? Só se tiver alguma homework atrasada, você aproveite para colocar em dia. E anote aí qualquer dúvida que você tenha ficado durante a aula, ou se você for estudar de novo esse conteúdo aqui daqui a pouco, né, mais tarde, depois, anote as dúvidas, traga para nossa aula ao vivo para sanar isso daqui, que esses conteúdos aqui vão te facilitar os próximos que a gente vai ver, tudo bem? Te vejo então na nossa próxima aula. Teacher Cartolari here, get your English improved and bye bye!